Quem diria no começo do campeonato que Vasco e Corinthians estariam na zona do rebaixamento nesse momento? Né? Quem diria? E aí eu te pergunto, Eduardo Menezes. 7ª rodada, os dois estão lá. Que Quem triste. vai ter mais dificuldade de sair de lá? Quem vai ter mais dificuldade de sair dessa... Às vezes você sai da zona do rebaixamento, mas não fica tão longe, fica ali flertando, namorar aquela piscadinha que você sabe bem, beijinho doce, né? Quem vai ter mais dificuldade? Que beijinho doce. William, eu acho que dos... Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, que vídeo top! Vasco e Corinthians na zona de rebaixamento. Separei aqui para vocês um corte do Futebol 90 da ESPN falando sobre Vasco e Corinthians na zona de rebaixamento. Quem vai cair? Será que Vasco e Corinthians vão brigar para não cair? Eu acho que sim. Vão brigar para não cair. Até quando? Não se sabe, galera. O vídeo tá bem top, então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo aqui, seja bem-vindo. Faça os seus comentários. Nos comentários, deixe sua risada para o Vasco e o Corinthians. Valeu, galera, tamo juntos. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, que tá topzera, vamos lá. Para você ter uma ideia, olha só quem tá na zona do rebaixamento. Quem? O Vasco e o Corinthians. Ah, E eu vá. diria ali que o América Mineiro, com o desempenho que tem, não condiz com a pontuação que tem nesse momento. 4 pontos, né? É um time que a gente imaginaria, pelo desempenho, fora da zona do rebaixamento. Quem diria no começo do campeonato que Vasco e Corinthians estariam na zona do rebaixamento nesse momento? Né? Quem diria? E aí eu te pergunto, Eduardo Menezes. 7ª rodada, os dois estão lá. Que Quem triste. vai ter mais dificuldade de sair de lá? Quem vai ter mais dificuldade de sair dessa... Às vezes você sai da zona do rebaixamento, mas não fica tão longe, fica ali flertando, namorar aquela piscadinha que você sabe bem, beijinho doce, né? Quem vai ter mais dificuldade? Que beijinho doce. William, eu acho que das duas equipes, né, fica... Eu não sei a opinião dos companheiros, mas fica um pouco claro que os dois vão ficar flertando ali e tentando se afastar, né? Porque ninguém quer ficar na zona de perigo, na zona da confusão, como gosta de chamar o Vanderlei, perto da zona de rebaixamento. Mas se você for olhar, eu acho que o trabalho, o Barbieri, vamos olhar, esquece os treinadores, estou falando de olhar o elenco, o estágio de trabalho, não só dos treinadores. O Corinthians, eu acho que tem mais opções para trabalhar um pouco mais o elenco do que o Vasco. E eu acho que o Corinthians, assim, o Barbieri falou, teve até a entrevista dele que ele até assumiu depois que escolheu mal as palavras e tal. O Vasco é gigantesco, William, mas o Vasco, assim como o Cruzeiro que você acabou de citar, ele está vivendo um momento de reconstrução de um gigante. E o que a gente espera é que esse gigante não se abale de novo, porque se ficar nessa de, eu me acostumei com as últimas colocações, aí fica mais complicado. No caso de Corinthians e Vasco, a minha aposta é que o Corinthians vai ter um pouco... Rapaz, essa imprensa fica falando que o Vasco é gigante e os caras acreditam nisso, né? Dá nisso aí, ó. menos de dificuldade. Sai antes dessa situação. Mas os dois times vão ficar nessa segunda página de Campeonato Brasileiro. Que William, mesmo, Edu? Olhe bem... Eu tô falando da 7ª rodada. Você tá olhando lá na frente. Mas olhe no campeonato bem... todo. Você acha que eles vão ficar ali? Na segunda página? É? Eu acho que você sabe por quê, William? Olhe bem... Um campeonato que é muito bem equilibrado, muito bem disputado, e você, com os detalhes, começa a observar ali, por exemplo, o Vasco ainda está, como eu disse, reconstruindo seu elenco, está buscando opções para o Barbieri. O Vanderlei vai apostar nessa janela de julho, mas também espera a permanência dele, né? Mas o Vasco também tem, a janela tá aí para todo mundo. Mas aí o que eu acho que, William, você olha o trabalho do... O Corinthians atual tem mais alternativas do que o Vasco. Mas esses times não me parecem, apesar de um campeonato equilibrado, que vão estar na primeira página do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vão ficar nessa segunda. Quando vira classificação do Campeonato Brasileiro, 12º, aí virou, eles vão estar lá. Você acha que são times para a segunda página? Estamos falando de campeonato, Zé? Tudo bem aí? Boa tarde, William. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Eduardo Menezes. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Isso. Sou um homem sério, né? Eleva o nível. Isso, esse Não, William, enquanto o Edu estava falando, eu estava vendo aqui a tabela, né? Quando ele põe o óculos. Sou uma pessoa séria, né? Tem que... Intelectual. Fica muito sério. Não, veja o primeiro colocado, Botafogo, 18 pontos. Isso. O Corinthians tem 5. São 13 pontos. São 13 pontos. No mínimo 4 jogos. O Corinthians tem que ganhar 4 jogos e o Botafogo perder 4. No mínimo. E mesmo assim, não empata. Ainda fica um ponto atrás. Frente, né? O Corinthians tem 5. O próximo a sair, né, seria o Bragantino, que tem 10. Para o Corinthians chegar ao Bragantino, ele teria que ganhar no mínimo 2 jogos. Né? No mínimo, ganhar 2 jogos.
Pra ele poder passar. E mesmo assim tem que torcer para o Bragantino não ganhar, não fazer nada, não somar pontos. Isso do Corinthians. Do Vasco... Falou o Goiás tem 7, o primeiro fora do Sim, não, tô falando o primeiro, assim... para virar a página. Tá bom. Para virar a página. O Corinthians teria que ganhar 2 jogos seguidos e a equipe do Bragantino perder, não somar nenhum ponto. Nenhum ponto, desculpa. Para você ver o quanto a remada é difícil. Tá ficando difícil. O quanto é difícil. Aí você vê o Vasco a mesma coisa. E o que eu quero pontuar é que o Vasco ainda tem um pontinho a mais que o Corinthians. Sim, que ambas as equipes têm pressão pelo tamanho pela grandeza da sua camisa. Aliás, já a gente vai mostrar, teve protesto no Vasco. Até falar isso do Vasco, do Corinthians nem se fala. Do Corinthians eu estou curioso para esperar os 10 primeiros jogos, né? Que o Vanderlei pediu os 10 jogos 3, né? de tempo, paciência para ele poder ajustar a equipe. Tá faltando quantos? 5? 4. Acho que agora sim, 4, né? 4, 5. Agora é Libertadores. Não, é que ele fez o primeiro jogo, aí depois do primeiro jogo que ele pediu 10 jogos. É Argentino Júnior, depois Fluminense, Atlético Mineiro, América Mineiro e Fortaleza. Acho que são mais 5 jogos. Tem o Del Valle aí na conversa. E tem o Del Valle, desculpa. Tem o Del Valle. Depois tem o Del Valle. Na outra semana, após o Atlético, né? Não, é antes do Fortaleza. Antes do Fortaleza. Depois do América. Mas é isso. Argentino Júnior, Del Valle e Atlético Mineiro são jogos de mata-mata. O quanto é difícil e quanto é complicado, porque ontem o jogo, né? Eu acho que o Cruzeiro sofreu, como o Pedro falou, muito por conta como ele gosta de falar, o Pedro, é mais forte. De novo? Dentro do recorte do jogo, tem uma performance muito regular, né, em termos de organização. Né? Quando chega um novo treinador, o Antônio Oliveira, que já havia passado por lá o ano passado, acho que ele ficou o retorno, a volta dos que não foram. Organiza, tem uma forma de pensar o jogo, organiza o jogo, vai lá, ganha. Eu acho que o Cruzeiro sentiu muito a questão do campo, além do Cuiabá, mas o desempenho do Cruzeiro passa hoje muito pela questão do campo de jogo, porque o Cruzeiro consegue jogar, o Cruzeiro trabalha essa bola lá de trás, de pé em pé, né, abrindo os espaços, um jogo às vezes de paciência, o Cruzeiro não conseguiu fazer isso ontem, né? E aí você analisa os times para frente, o Red Bull, que são os concorrentes do Corinthians e do Cruzeiro. Eu não acredito que o Corinthians hoje, com essa pontuação, vá brigar com títulos ou vai chegar lá para terceiro, quarto colocado. Não sei, eu acho bem difícil. Bem difícil porque o Corinthians não depende só dele para isso. Depende dos outros clubes. Mas o Corinthians vai se reforçar em julho. Os outros clubes também podem se reforçar. Janela é para todo mundo. Janela é para todo mundo, não é só para o Corinthians. Então tem muitas coisas pela frente ainda. O Corinthians tem 3 frontes, né? Embora eu acho que... eu acho que vai ficar pelo caminho aí. Vamos lá, Zé, o Corinthians tem 3 frentes. Não, eu tô falando para disputar até os... Hoje tem. O Vasco não tem. O Vasco só tem o brasileiro. Não, eu tô falando... Amanhã deixa de ter. A Copa do Brasil... Caia dessa primeira, que você estava sinalizando, e eu não acho que é um absurdo, muito provavelmente ele ainda vai continuar tendo pelo menos mais um mata-mata. Pelo menos um mata-mata para sobreviver na Sul-Americana, é verdade. É a Sul-Americana. Aí você tem Copa do Brasil, querendo ou não, você vai jogar o jogo. Vai jogar a partida. E aí isso pode te ocasionar ganha empolgação, perde, está fora aquela pressão maior dentro do vestiário, né? Porque aí você vai ficar só jogando, vai jogar 2 competições, então a necessidade de você ter uma melhora rápida no Corinthians é muito grande por conta da torcida. O Vasco a mesma coisa, só que o Vasco tem uma situação que eu acho que é compreensível para nós aqui, mas para os torcedores não. Compreensível porque ano de SAF, né? Transição, uma reconstrução, construção de um elenco. É só lembrar o que o Botafogo fez no ano passado. Sim. O Botafogo, no primeiro jogo contra o Corinthians, reuniu toda a equipe na quarta para jogar no sábado contra o Corinthians. O Botafogo trocou a equipe no meio, na virada de turno. O Botafogo já tinha uma outra equipe no final do ano, praticamente. É o que deve acontecer com o Vasco. É natural isso, quando você tem um período de transição, especialmente da SAF, que você precisa experimentar, você precisa saber o teu projeto está dando certo ou não, então você vai se ajustando. Só que assim, você olha para o lado também, porque tem outros times que estão jogando. Eu acho bem complicado a situação dessas 2 equipes. Eu não vejo brigando por título, mas eu vejo ali aquela Sul-Americana rebaixamento, Sul-Americana, sabe, que fica ali na Sul-Americana, depois dá uma quedinha ali, próximo rebaixamento. Eu não vejo outra situação para esses clubes. Eu não sei se o que vai acontecer no pós-julho. Sabe o que preocupa sabe o que preocupa aqui nessa situação? Assim, os 2 estão ali na zona do rebaixamento, mas eles parecem que vivem tendências diferentes. Por exemplo, o Corinthians, o último exemplar que a gente tem é um jogo contra o Flamengo. Exato. E aí é um Corinthians que depois de 5, 6 jogos com o Luxemburgo, ele dá uma sinalização, um esboço
É o melhor Corinthians com o Luxemburgo, certo? E até se contar em muito tempo, desde a reta final do Lázaro, é um Luxemburgo que parece que você começa a encontrar, tem alguns indícios. Tanto é que a gente fala muito, pô, se o Yuri Alberto tivesse, né, com o pezinho na forma e tal, talvez tivesse vencido o jogo. A gente já está melhorando o olhar para o Corinthians. E é um treinador que chegou outro dia. O Vasco é um treinador que está aí já há algum tempo. Tá desde quando? Chegou quando? O Barbieri começa o trabalho no ano 2023. Janeiro, né? Janeiro. Desde janeiro. E nesse momento o viés do Vasco é de baixo. O time começou bem o Brasileiro, começou empolgado, finalizou bem o Carioca, chegou a ganhar aquele jogo do Flamengo e tal. Depois foi eliminado pelo próprio Flamengo. Ele começa bem o Brasileiro. Opa, ganhou do Atlético. Opa, tava ganhando do Palmeiras, empatou, mas foi um bom resultado. Até que a coisa começa a sair um pouco do jeito. E aí tem a declaração do Barbieri, que depois tem que pedir desculpas. Então me parece assim, o viés de cada um é diferente. É um Corinthians que sinaliza positivamente e um Vasco negativamente. Eu tenho um amigo vascaíno, ele estava otimista. Mas aí agora com essa questão dos investimentos, ele já fala o seguinte, a reestruturação é um ano, como disse o Zé, lembrou muito dessa reestruturação. Tem nome esse teu amigo? Não, é muito próximo, você conhece ele, é gente boa demais. E aí, começa com P, Paulo. E o outro amigo que eu tenho, corintiano, agora essa história é boa, porque ele chegou pra mim esses dias e falou assim... É boa ou é verdadeira? Porque às vezes a história é boa, mas não é verdadeira. Não, ele falou assim... Rapaz, você é cheio de amigos. Não, sabe o que ele falou pra mim? Zé, olha só como é que é o ambiente do Corinthians hoje, pro torcedor. Pô, Vanderlei, cara, o time tá mal. Aí eu falei pra ele assim, mas como tá mal? Jogou bem. Ele falou, mas perdeu. Eu falei, mas a ideia é acumular pontos pra você não ser rebaixado, buscar a Sul-Americana, buscar outras faixas da tabela. Aí ele olhou bem e falou, eu falei, e outra, com esse elenco é o que dá pra fazer. O Corinthians tem que olhar a realidade dele. E qual é a realidade do Vasco? A do Vasco é de reestruturação, mas por isso que eu falei aqui. Como tem o gigante, como o Vasco é, acostumado a glórias, mas infelizmente os últimos capítulos têm algumas série B, tem alguns momentos de superação. O que eu não quero é que o Vasco se acostume que, tudo bem, vamos ficar aqui nessa... Se você não quer ou que o amigo não quer? Não, que todo mundo quer, pelo bem do Vasco. É essa situação, você não pode ficar muito tempo ali e achar que, só sair um pouquinho já melhorou. Entendeu? No caso do Corinthians, o Willian pode acreditar que internamente, eles nunca vão falar isso. Mas o diretor sabe que fala com o treinador, que é o seguinte, o Zé lembrou aí, olhou a tabela, você tem projeção de tabela. O que eu acho que é pior pro Vasco é que o Vasco só disputa o Campeonato Brasileiro, meu amigo. Você não pode estar nessa situação só disputando o Campeonato Brasileiro. Esse é um ponto importante. Isso aí não dá. Aí que não existe. O Corinthians tem 3. Eu não sei nem se internamente, aí que eu ia falar, o diretor não olha pro Vanderlei e fala assim, cara, vamos tentar passar. Mas passar não cria um problema pro Corinthians. Mas eu acho que hoje o Corinthians está pensando no Campeonato Brasileiro. Exatamente. A realidade mais próxima do Corinthians é o brasileiro. Zé, pode ter certeza disso. Realidade mais próxima em termos assim de sair da zona do rebaixamento, quem sabe beliscar lá uma primeira fase de Libertadores, lá, oitavo lugar, essas coisas. Difícil, né? Que é difícil. Galera, vamos lá então. Analisem comigo aqui essa analogia. Cara, um rico que deixa de ser rico, ele fica pobre. É um ex-rico. Um time grande que deixa de ganhar títulos é o quê? Vamos pensar comigo. É um ex-time grande, cara. Não tem outra explicação. Então, assim, a história do Vasco é gigante? É gigante. Era um time grande? Era um time grande. Porque a história é gigante. Só que hoje é um ex-time grande. Porque não ganha nada. Até quando cai para a Série B, não consegue ganhar nem a Série B. Não ganha estadual, não ganha a Série B e não ganha nada faz muitos anos. Eu nem sei há quanto tempo o Vasco não ganha nada. Então, assim, não vamos confundir as coisas. É um time que tem a história grande, só que hoje é um time comum. É um time normal. É um time que cai para a Série B, volta para a Série A e fica aí, brigando para não cair de novo para a Série B. Está em 17º lugar. Ou seja, vão continuar brigando para não cair de novo, né? Isso é time grande? Isso é time gigante? Respondam aqui nos comentários, fiquem à vontade. Para mim, um rico que fica pobre é um ex-rico e é um pobre. Um time que era grande, que deixa de ganhar títulos, se torna um time pequeno. Um time que é um ex-time grande. Fato. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui.